Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, aqui nesse ambiente de equilíbrio, tranquilidade, e agradecendo mais uma vez o convite, tá, Paulo? E aqui é a primeira vez, né, na Vicente Pires, a cidade em que eu resido também, então é a primeira palestra que eu dou em casa, tá? Primeira vez. Muita gratidão, que eu, mais uma vez, Paulo, agradeço, né, nós somos colegas, né, de outros centros. E hoje a nossa parábola, o filho pródigo, está em Lucas 15, versículo 11 a 32. É uma das parábolas mais ricas de ensinamentos, né, que nós temos, né, que Jesus passou para a gente, e que há muito tempo a gente vem tentando entender, compreender os ensinamentos, mas a gente continua ainda engateando, né? E hoje a gente vai fazer uma reflexão, né? Também é uma parábola que muita gente fala, muita gente já estudou, vários livros, né? Eu trouxe aqui um, que é de Frederico Kremer, né? Jesus de Nazaré, ele trabalha também essas parábolas, e eu vou ler a parte da parábola. Mas o que eu queria dizer é que essa parábola, aquela época que Jesus começou a apresentar todo aquele ensinamento, toda a proposta que ele vinha trazer para nós, e aí nós sabemos que a parábola é uma forma assim, vamos dizer assim, poética, tranquila, fácil, simples, de transmitir uns conhecimentos que para aquela época era difícil, principalmente os fariseus, né, e os saduceus. E nesse momento da parábola, na verdade, eles estavam todos de olho no Cristo, né, procurando uma pontinha que Jesus deixasse, né, para eles puxar o tapete de Jesus, né? E eles não compreendiam porque Jesus andava com os pobres, as pessoas de má vida, os publicanos, né? E os fariseus se achavam, né, superiores, e diziam, mas como ele pode ser, né, o Cristo, né, o Filho de Deus, que ele se diz, se ele anda com pessoas de má vida? E aí, ele come com eles, né, ele bebe, anda acompanhado de todos eles, e quem será? Né? Quem ele se diz que é? E é interessante que essa parábola, na verdade, ela é a terceira, né, de uma sequência que Jesus tentando passar, né, esse ensinamento para os judeus e os saduceus principalmente, né, se utilizou. A primeira é a ovelha perdida, né, tem 100 ovelhas, né, e o pastor aí perde uma, aí ele vai lá e consegue encontrar. E o ensinamento é que uma, né, é mais importante do que as 99, né, que uma ovelha perdida, né, a pessoa que sai do caminho e volta, a alegria é maior, né, Deus, Pai, se sente muito melhor. É a referência que Jesus dá de um animal. Na segunda é o dracma perdido, que são parábolas menores. O dracma é uma moeda, né, daquela época, uma mulher perde, e aí também a encontra, né, e tem vários sentidos, vários significados, mas, e quando ela encontra, ela chama as amigas e faz uma festa, e fica alegre, feliz, né, e aí é a parte monetária, parte de valor, né, animal, dinheiro, e a terceira, que é essa aqui, o filho pródigo, aí Jesus traz o homem. E aí ele apresenta de 3 formas diferentes, 3 personagens, para que passasse esse ensinamento. E, na verdade, o maior sentido dessa parábola é desfazer toda aquela crença que vinha desde da Torá, de Moisés, daquele Deus bravo, punitivo, né, que não aceitava erros, né, que tinha aquele cabelão, né, branco lá de cima, e mandava raios para punir. E aí Jesus vem e diz, espera aí, não é assim. Deus é Pai de amor e de bondade. Aí, então, ele apresenta para nós essa parábola. E eu vou ler, aqui eu peço permissão para ler, que é uma parábola longa. Deixa eu ver aqui está mais fácil. E a parábola começa assim: disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade.
ele repartiu entre eles. Não muito dia depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante, e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois de ele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Fazei a mim como um de teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando os servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, o seu pai disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Lucas 15, 11 a 32. E o interessante da parábola, né, como todos os estudiosos falam, é que, na verdade, a gente tem dificuldade, às vezes, em compreender, primeiro, porque era outro mundo. Lá era o Oriente, onde Cristo vivia. Hoje a gente pode dizer que ele morava naquela região, lá da Palestina, de Israel, ali no Oriente. E nós, do Ocidente, não compreendemos certas coisas, principalmente há 2000 anos atrás. E também era uma família patriarcal, né? Aquela sociedade muito rígida daquela época, e tinha algumas coisas, alguns valores e costumes daquela época que hoje para nós, né, já são obsoletos ou não existe mais. E aí às vezes a gente não compreende bem. Algumas palavras que tem aqui, que eu vou tentar passar, elas têm um significado que a gente não compreende. A gente lê assim: mas o que é isso? Qual era o significado? E quando a gente vai estudar, né, minuciosamente, a gente compreende certas coisas. Primeiro, a família. Naquela época, né, falam-se que naquela região tinha mais ou menos umas 50, 100 casas, né, que viviam todos ali, todos se conheciam, todos trabalhavam, às vezes juntos viviam, um vigiava a ovelha do outro, cuidava, ajudava, todos viviam em uma grande família, mas cada família tinha o seu núcleo, né, à parte. E nessa família tinha um pai, que nesse caso aqui o homem, o ancião. Ele, né, era
na hierarquia, o principal. E depois dele vinha o filho mais velho, o primogênito. Quando esse pai desencarnava, né, quando ele morria, o primogênito assumia o que? A responsabilidade de administrar a família, administrar os bens, cuidar da mãe, né, da viúva, e também cuidar dos outros irmãos e a família. E eles continuavam, mesmo com a morte do pai, eles continuavam unidos. Uns iam se casando na propriedade, dividindo a propriedade, e todos continuavam trabalhando juntos e seguiam a vida também, todos juntos, normalmente. E aí, essa parábola, quando Jesus citou, aí é que causa é como se fosse um desastre naquela época, né? Primeiro, a condição do mais velho. Quem pede para dividir, para partilhar os bens? O mais novo. Então, naquela época, era como se... Meu Deus. Naquela época, é como se o filho chegasse assim, ó, pai, é o seguinte, eu quero que você morra, então vamos dividir logo aqui a herança, eu vou pegar minha parte e vou embora. E foi isso que ele fez. E também tinha um detalhezinho daquela época, que quando essa herança era partilhada, o primogênito, ele tinha duas partes. Não importa quantos filhos tivesse. Ele tinha duas partes da herança. E o restante era dividido, né, por unidade por outros, quantos fossem. E a parábola, ele não fala, na verdade, de filha e mulher, né? Porque também mulher naquela época não tinha muita importância, não. Só depois do Cristo, né, que o Cristo, né, foi o primeiro feminista, na verdade, que existiu no planeta, depois que Cristo veio apresentando e que foi se modificando. Então, olha esse detalhe. Ele era, depois do pai, do ancião, o primogênito, era o responsável por tudo. E a parábola narra que, claro, deve ter tido algum desentendimento entre esse filho mais novo e o pai, e ele resolveu pedir a parte dele embora. Qual era o papel do filho mais velho? Tentar mediar, tentar auxiliar, tentar resolver, porque existia uma hierarquia. Quando um saía da linha, o primogênito chegava e tentava resolver. Aí, se ele não conseguisse mais resolver, a hierarquia maior era a do pai, do ancião. E pelo visto aqui, pelo que a gente observou, não houve isso, não houve a interferência do mais velho. É engraçado que a parábola, né, ela diz assim, que ele pegou as coisas, vendeu rápido, o que era difícil naquela época, porque a terra tinha muito valor, porque o pessoal era mais do campo, trabalhava, produzia. É diferente de hoje. Hoje, para a gente aqui, a terra tem menos valor. Lá não. Lá, para você vender uma terra, uma propriedade, era muito difícil. Na verdade, só existiam as partilhas quando o ancião morria. Então, é uma coisa que não é muito natural daquela época. E ainda mais o filho mais novo pedia a sua parte e ir embora. E outro detalhe, quando... ele pediu, o que aconteceu? Ele vendeu mais rápido e depois foi embora. Como diz hoje, pegou o beco, desapareceu e foi embora. Por quê? Porque a própria comunidade não ia aceitar aquilo. Primeiro foi um desrespeito para com o pai, depois a comunidade. Que naquela época, né, tinha algumas leis, os judeus eles tinham leis que não estavam na Bíblia, né, que eles seguiam, mas era do costume, do dia a dia. E qualquer uma podia aplicar aquela lei. Exemplo, o próprio Cristo deu naquela passagem da mulher adúltera, né? Todo mundo olhou assim e disse, ó mestre, e a lei? O que a lei diz? A lei mandava apedrejá-la, não é verdade? Mas aí Jesus diz o quê? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Por quê? Era uma lei que não era escrita, mas que Moisés tinha falado e que passava, né, de geração em geração, mas que se cumpria.
E com esse filho poderia ter acontecido a mesma coisa. Ele podia ter sido expulso da comunidade ou até apedrejado e morto. Por isso que ele pegou tudo e foi embora. Né? Foi para uma região distante. E lá, né, a própria tradução, né, que vem do latim, pródigo, né, que é prodígio, dispensador com excesso, esbanjador, dissipador, gastador. Né? O que é que ele fez? Viajou para longe e aí, opa, beleza. Hoje ele ia para onde? Para a praia, né? Para a França, né? Gastar dinheiro, beber, usar droga, não importa. Pegou tudo, gastou e foi embora. Desapareceu. Aí a parábola diz, houve naquela região o quê? Uma fome severa, que é um efeito natural. Enchente, seca, fome, não é? Dengue, né? Tudo isso acontece, faz parte da natureza. E o que é que a gente tem a acontecer? O que é que pode ter acontecido? Esse mais novo, o que é que ele transmite para nós? Uma pessoa ainda infantil, né? Imaturo. Saiu, pegou dinheiro, achou que com o dinheiro dele, né, com a herança, com a parte dele, ele ia ter tudo. Mas ele não tinha essa percepção que tudo pode se modificar na nossa vida. Às vezes a gente não tem tudo, não está tranquilo, diz, agora eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou melhorar de vida, eu vou fazer isso, vou viajar, ou vou morar, ou mudar de emprego. O que acontece? Aí vem uma crise, que às vezes não está aqui, está lá nos Estados Unidos, às vezes está na Argentina, está aqui na Venezuela, e acaba atingindo a nós, que são efeitos naturais. Porque todos nós estamos conectados. E quando acontece uma coisa lá, ainda que do outro lado do mundo, nós também recebemos e muitas vezes vivemos e sofremos aquelas consequências. Isso aconteceu. E ele não tinha essa condição. Gastou todo o dinheiro, e aí um daqueles amigos dele, da farra, né, que a gente sempre encontra para fazer farra, para beber, para curtir, a gente sempre encontra amigo em todo lugar. Para dar um prato de comida, um livro, né, comprar um livro para estudar, é difícil. Mas para gastar, para fazer farra, em qualquer ponto, em qualquer esquina, a gente encontra um. Então, um desses, provavelmente, disse, gastei meu dinheiro todo, e agora? Ele disse, agora é o seguinte, você quer trabalhar? Você quer arrumar um dinheirinho? Então, é o seguinte, tem um empreguinho bom para você ali, você vai apacentar porcos. Cuidar de porcos é normal, não é para a gente? Tem gente que engorda, que vende, que exporta, né, até lá para a China. É natural para a gente hoje, mas naquela época, não. Porque o porco era um animal impuro para os judeus. Eles não comiam porcos e nem criavam porcos. E alguns ainda que criavam, eles não vendiam para os judeus, eles vendiam para os romanos, porque era impuro. Exemplo, tem daquela passagem que Jesus, né, faz o exorcismo lá, tira os espíritos, aí diz o quê? Os espíritos se manifestam e dizem, não, Cristo manda que entramos nos porcos. Não tem essa passagem na Bíblia, embora a gente saiba que o sentido seja outro, o significado, mas é por quê? Porque os judeus tinham os porcos como animais impuros. E aí, ele, no desespero, o que aconteceu? Aceitou esse emprego. Porque tem hora que a gente vai ter que se virar. E chegou o momento dele. O que aconteceu? Ele chegou aonde? Lá na lama, lá embaixo. E disse, agora eu vou morrer de fome. Então ele aceitou. Para os judeus era uma humilhação, você trabalhar com porcos. Só que ele começou a trabalhar com porcos, e também na condição de um trabalhador, de um servo, ele não tinha nenhum alimento. E aí ele começou a comer as alfarrobas, as pastagens, né, dos porcos. Só que quem pesquisou isso, e quem fala é o Haroldo Dutra, né, que essas alfarrobas, né, que é uma vagem, tinha dois tipos lá naquela época, na região do Cristo. Tinha uma que era doce, que é aquela que era conhecida também como gafanhoto, né,
Lembra de João o Batista, que diziam que ele comia um gafanhoto no deserto? Na verdade, o gafanhoto era essa alfarroba que ele comia, que era uma vagem, que tinha muita proteína. Hoje é como se fosse a ora pro nobis, né? A couve, alguma coisa assim. Só que a que se oferecia aos porcos era uma que não tinha muito, não era nutritiva e não conseguia alimentá-lo. E ele comendo aquilo começou a passar mal, começou a adoecer. E o que aconteceu? Ele caiu em si. Ele disse, espera aí, eu estou aqui trabalhando, me humilhando nessa condição, e quando voltou a consciência dele, ele disse, lá em casa, meu pai, os servos, têm tudo, se alimentam com tudo. Come, bebe, veste, e eu aqui, estou dormindo aqui nesse local, comendo isso. Espera aí, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Ele entrou naquele estado de consciência. Por quê? Quando a gente tem uma dificuldade, não importa se é uma doença, dificuldade financeira, um trabalho, de relacionamento, que causa dor e sofrimento, a gente chega lá e diz, espera aí, e agora? O que eu faço? A consciência vai vir. Naturalmente vai dizer, espera aí, tem alguma coisa errada. Você está sofrendo. E agora? O que você vai fazer? Primeiro, nós precisamos nos arrepender. Faz parte do processo. É o quê? Errei. Estou consciente do meu erro, espera aí. Eu vou seguir sofrendo? Ou eu vou dar um basta? A consciência vai nos orientar. Depois eu tenho que ser humilde para aceitar essa condição. Porque tem muitos que não aceitam e vai lutar contra, diz, não, o culpado é Deus, eu estou passando por essa dificuldade, se não for Deus, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é o cachorro, é o gato, e não assume. Por quê? Porque o egoísmo não deixa com que ele sinta, com que ele tenha essa consciência. E o orgulho modela, não, peraí, você não está passando por isso. Isso aqui não existe. E aí eu crio máscaras, personalidades que não são minhas para enganar quem? A mim próprio. E aí continuo no sofrimento. Só que tem um detalhe. Todo processo na vida, para se transformar, ele tem que ser refeito. O caminho, quando Jesus falava no caminho, o caminho é o quê? Quando você segue as leis de Deus. Quando eu saio do caminho, na lei de Deus, na justiça de Deus, o que acontece? Eu sofro. Vem o quê? A dor e o sofrimento. Para eu parar de sofrer, eu tenho que fazer o quê? Voltar ao caminho. Existe atalho na lei de Deus? Não. É por isso que a gente sofre. Porque a gente tem a dificuldade na vida e acha que alguém vai chegar assim, com a varinha mágica, vai tocar e vai resolver tudo. Não. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ter a compreensão e eu tenho que buscar a reparação. Então, se eu sair do caminho, eu tenho que refazer de novo o caminho, de volta. E é isso que a gente não aceita. A gente sofre. Por isso, na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que é a lei natural? E os Espíritos superiores respondem, a lei natural é a lei divina, única e verdadeira para a felicidade dos homens. E aquele que dela se afasta se torna infeliz. É a mesma coisa. Quando a gente se afasta de Deus, do caminho da lei, a gente sofre naturalmente. Por quê? Porque o determinismo da lei de Deus é o bem. Não é sofrer. A lei que Jesus nos ensinou é o quê? É o amor. No Consolador, o livro Consolador, Emmanuel fala, não, o determinismo é o bem,
que a gente vai de encontro à felicidade. Aí ele faz uma segunda pergunta, mas se é o bem, por que existe o mal? Por que existe o mal nas nossas vidas? Por que eu sofro? Por que eu tenho sofrimento? Aí ele responde, o homem, achando, né, que é o bom, né, que é o cara, como dizia Roberto Carlos, né, achando que pela consciência que tem de si próprio, se acha superior e com seu orgulho, o seu egoísmo, passa a agir contra essa lei. Eis o mal. Ou seja, aí está o remédio. Só existe um determinismo, que é o bem. Quando eu estou com a dor, com a doença, com alguma coisa que não está me deixando dormir à noite, que está me desequilibrando, eu tenho o quê? Alguma coisa errada. E quem é o causador? É a minha esposa? É o meu vizinho, meu pai, minha mãe? Não. Só a um nós podemos culpar, a si próprio. Ninguém sofre por outro, nem ninguém é feliz pelo outro. Está aí a diferença. Se a gente compreendesse esse ensinamento de Jesus, não tinha feminicídio, não tinha homicídio, não tinha guerra. Cumprindo aquela lei que foi lida no Evangelho, a lei maior. Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando ele caiu em si, peraí, os empregados do meu pai têm tudo, porque meu pai é bom, meu pai é justo. Por que eu estou sofrendo aqui? Aí o que é que ele fez? Reconheceu, entrou no seu estado, compreendeu a sua dificuldade e fez o quê? Levantou-se, projetou o retorno ao seu caminho. E como é que ele fez? Levantar-me-ei, irei ao meu pai e direi para ele, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Olha o judeu, o que é que ele diz? Deus está acima de tudo. Porque primeiro nós temos que ter obediência a Deus. A gente não diz isso no Pai Nosso? Na oração que Jesus ensinou? Primeiro a obediência a Deus, depois aos nossos pais. Ah, mas tem uns pais aí que não parecem que são pais e mães. Mas só a Deus cabe julgar aos pais, pelos erros que eles cometem. Se errarem, não somos nós que vamos julgá-los, somente a Deus. Essa liçãozinha, esse ensinamento eu achei no capítulo 28, no item 5.4, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Só a Deus, porque os pais deram o que há de melhor em nós, que é a vida. Essa condição que eu tenho hoje aqui. Essa persona que hoje está aqui, que é o Renato de hoje, que na verdade é uma parte de mim. E todos nós aqui caminhamos em busca dessa integralidade, de juntar todos esses Renatos, com os seus acertos, com as suas virtudes, com os seus defeitos e com suas imperfeições, e buscar esse caminho, buscar o significado da nossa vida, e ir de reencontro a tudo isso. Então ele fez o quê? Levantou, pensou, programou, planejou e se dirigiu. Buscai e achareis, pedis e obtereis, bater e a porta abre-se-á. Esse é o caminho, gente. Tem uma passagem que é interessante, tem a ver com isso, que Haroldo Dutra fala na palestra dele, que ele disse que tinha um cachorro no local lá, numa borracharia, uivando, chorando o cachorro, né? E Haroldo perguntou, mas o que é que esse cachorro tem aí? Que ele está nessa condição. E ele está sentado em um prego aí. Sentado em um prego? Sim. Mas não está doendo? Está. Aí por que ele continua? Aí o borracheiro falou, ele continua sentado ainda porque não doeu o suficiente para ele se levantar. E é assim. Muitas vezes nós sofremos, às vezes numa cama,
porque ainda não foi o suficiente para levantar, para despertar, para se movimentar, para fazer essa busca de retorno. Porque a lei de Deus, a justiça de Deus, que é de bondade, de misericórdia, a justiça de Deus não é só do nosso lado, é do lado de todos, porque todos nós somos filhos. Deus, às vezes a gente pergunta, lá no André Luiz, quando eu estou no ESE, às vezes eu pergunto assim, quando está havendo uma discussão num casal, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, Deus está do qual lado? Não é? Cada um vai pensar que está do seu lado. Não, está do meu lado, porque eu estou certo. O outro, não, está do meu lado. Não. Deus está em todos os lados. Mas a consciência de nós, a nossa consciência, é que vai determinar o que é certo, o que é errado. Porque todos nós sabemos. Kardec pergunta na lei, na questão 621, onde está escrita a lei? A lei está escrita em nossas consciências. Todos nós temos essa consciência. Mas aí o filho pródigo levantou e disse, vou de encontro ao meu pai. Só o fato dele reprogramar, de ele levantar, de ele projetar a consciência. Tudo que existe aqui na vida material, primeiro foi projetado aonde? A nossa mente, a nossa consciência, esse livro, essa cadeira, tudo foi projetado aqui. Por quê? Porque tudo que é material é projetado do pensamento divino. Quando não é dentro da nossa capacidade, é da capacidade de o Criador, de Deus. Então, tudo isso aqui foi criado. Quando o homem não tem a capacidade de criar, quem criou foi Deus. Então, quando eu penso, projeto minha vida, o que é que acontece? Tudo se movimenta. Porque como eu sou espírito, quando eu sou energia, eu sou força, eu sou luz, tudo aqui dentro de mim começa a funcionar a meu favor. E aí quando ele pensou, o filho pródigo, de imediato o pai se aproximou. Porque é assim. Deus escuta o nosso silêncio. Deus está em nosso silêncio. Deus está dentro de nós. E muitas vezes nós sofremos porque nós, como diz o povo lá no interior, não arredamos o pé, não nos movimentamos. Pensamento é força, é energia. Mas às vezes a gente está com uma dificuldade, está sofrendo, a gente não tem condição nem de fazer uma prece, uma oração. Não é verdade? O que a gente faz? Tem um anjo do nosso lado, o anjo da guarda. A gente só precisa muitas vezes parar, refletir. Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui, como é que é? E quando ele levantou-se e disse, eu vou buscar o meu pai, eu compreendi que eu pequei contra Deus, pequei contra ele, e vou voltar, mas não vou voltar mais na condição de filho, vou me humilhar, e vou pedir o meu retorno na condição de servo. E aí quando ele pensou assim, a parábola diz, o pai veio de encontro a ele. Porque é assim que Deus faz conosco. Eu não preciso ir a Deus, porque Deus vem sempre a mim. Deus está sempre comigo. Eu preciso abrir, às vezes, a minha consciência. Às vezes eu preciso apacentar a minha mente, acalmar uma oração, uma prece, que eu sinto. Perguntaram uma vez a Madre Teresa de Calcutá, uma repórter chegou e perguntou, Madre, a gente sabe que a senhora é assim com Deus, né? Sempre está ligada com Deus, mas me diga aí, como é que a senhora conversa com Ele? Ela respondeu, não, eu falo com Ele em silêncio. Aí a repórter ficou assim, disse, mas em silêncio, Madre? Sim, em silêncio. Tudo bem, né? Em silêncio, mas, e Ele? Como é que Ele fala com a senhora? E ela respondeu, em silêncio também, porque Ele está dentro de nós. Nós somos filhos. Paulo, apóstolo, diz que nós somos
herdeiros e cordeiros com Cristo. Somos irmãos dele, somos filhos dele. E tem outra passagem de Paulo, que eu não me lembro agora a carta, mas ele diz assim, ó, nós, quando temos as nossas dificuldades na nossa vida, e nós vivemos num mundo de provas e expiações, quem não sofrer, quem nunca sofreu, não deve estar aqui, ou então já perdeu a consciência, você deve estar louco, né? Todos nós temos as dificuldades, às vezes as dores se transformam em sofrimento, e ele diz assim, faz o que te cabe, aonde você puder ir, você vai, quando você acha que não tem mais condição, aí Deus chega, aí Deus preenche a gente, mas a gente precisa ter fé, ter confiança, ter esperança, e fazer a nossa parte. Então, de longe, o pai viu e teve compaixão daquele filho que errou, que fez tudo que não prestava, que a gente olha assim e diz, meu Deus, como é que uma mãe dessa ainda suporta um filho drogado, alcoólatra, né, criminoso? Às vezes a gente pensa, aquela mãezinha, às vezes vai lá, o filho está preso, está lá na papuda, e a mãezinha pega o ônibus de madrugada, com toda dificuldade, pega aquela fila, passa por humilhações, e diz, meu Deus, como é que uma criatura dessa faz? Porque a mãe, meus irmãos, a mãe é que tem esse sentimento que Jesus tentou passar para nós, um amor puro, um amor de dar-se, doar-se, diferente do homem. O pai, quando o filho erra, ele diz, ó, se você fizer isso aí, eu vou te expulsar de casa. Acabou. Aí vai e expulsa. Aí quem vai atrás? A mãe. A mãe, quando a gente erra, o que é que ela diz? Vem aqui, meu filho. Né? Dá uns 2 gritos, joga umas 2 sandálias, depois chama e diz assim, vem aqui, meu filho. Hã? Eu estou aqui. Não é assim? Não é verdade? Uma vez perguntaram para Chico estava visitando um presídio, aí perguntaram, Chico, você não é que é vidente? Você deve estar vendo um monte de demônio aqui dentro do presídio, né? Deve estar cheio de demônio aqui. Aí ele disse, não, meu filhinho, aqui está cheio de mães, né? E porque as influências negativas, as pessoas que fazem mal à nossa vida, quando elas conseguem o que querem, elas fazem o quê? Seguem. E deixa com a gente. Então, seguindo a parábola, ele compadeceu-se, encontrou o filho, e abraçou e o beijou repetidamente. O beijo para os judeus era o quê? O perdão. Por isso que aquela passagem de Judas, até hoje ninguém esquece, né? Que ele se aproximou do Cristo, só aquele que eu beijar, né? É o Cristo. E o Cristo o perdoou também. Mas nós não, até hoje a gente culpa Judas, né? Joga pedra em Judas, queima Judas, né? Até hoje a gente não perdoou. E o pai foi lá e perdoou. E naquela comunidade, quando o pai, o ancião, perdoa, o que acontece? Todos os outros perdoam também. Porque há um respeito. Naquela época, o ancião, a pessoa idosa, era um sábio, era respeitado. Não hoje, né? Que tem as leis que dizem, aquela cadeira é do idoso. Aquele local ali, a fila, não, a gente chega e passa na frente. Né? A pressa, tudo a gente não respeita. A gente esquece que, se a gente não morrer antes, a gente vai ser também o quê? Idoso, ancião. Né? Divaldo fala assim, quem não quiser ficar na meia idade, morra antes. Né? Não chega lá. Mas é um processo natural da vida. Todos nós passamos por isso. E quando esse pai o beijou, ele perdoou. E aí, voltando para casa, falou para os servos, traz tudo. Né? Traz as vestes, né? A camisa, né? A roupa de gala, né? E veste esse meu filho. A veste representava o quê? A unidade da família.
traz o anel, a aliança da família. E traz também as sandálias. As sandálias, naquela época, os servos não usavam sandálias. Eles andavam descalços, escravos. A sandália também diferenciava. E vai lá e pega o novilho. E mata, para a gente fazer aquela festa, para comemorar. O novilho, né, como a gente já falou aqui antes, que eles viviam como se fosse comunidade, é claro que não ia comer só aquela família. Era para todos. Porque não existia freezer, geladeira, aquelas coisas que a gente tem hoje. Então, tudo que se matavam, todo o alimento era para ser consumido daquela forma. E houve o perdão, né? Jesus fez o quê? Abraçou, trouxe de volta. Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem lá que diz filho pródigo, né? Que ele diz que muitos de nós somos pródigos, não somente com os bens, mas com o saber, com a nossa inteligência, com o tempo que a gente utiliza muitas vezes de forma errada, com a nossa saúde, que às vezes a gente não cuida, a gente bebe coisas que faz mal a nós fumamos, usamos muitas vezes drogas, usamos muitas vezes a impaciência que causa desequilíbrio, comemos muito que faz mal. Não é? Tudo na vida não tem uma harmonia, um equilíbrio, não tem um bom senso. Então, o pródigo também pode ser entendido dessa forma, a lição. Eles estão sempre no meio de nós. Nós, um ou outro, nós cometemos também essas prodigalidades. Né? Então, trouxe o boi, aí teve aquela festa. Né? E aí quem chega? O irmão mais velho, ele estava lá no campo, trabalhando. Né? Chegou assim, olhou, mas não tinha nenhuma festa programada? Eu saí daqui, meu pai não falou nada, minha mãe, por que está tendo aqui? Aí chamou um servo, né? Aquele que provavelmente ele já conhecia, né? Que era acostumado a bater na língua, né? Contar aquele suxiquinho, disse, o que está acontecendo aí? Me fala aqui. Ele disse, aquele teu irmão que estava lá fora, que fugiu, que pegou os bens, ele voltou. E o teu pai, o que é que ele fez? Está fazendo uma festa para ele, ó. Aí pronto, o que aconteceu? A ira, o ódio, a raiva, tomou conta dele. E aí disse o quê? Não vou entrar. Mas olha o que aconteceu. O pai saiu de novo. Veio em busca desse outro filho, que era o primogênito, que tinha ficado com as duas partes. E veio e disse, filho, entra. Porque esse teu irmão, ele estava perdido no mundo, estava morto e renasceu. Estava perdido e foi encontrado. Ele disse, mas pai, eu fiquei aqui trabalhando enquanto ele pegou o dinheiro e foi gastar com as prostitutas, com os vícios, com tudo isso. E o senhor vem e faz uma festa para ele, e eu estou aqui, fiquei esse tempo todo com o senhor nunca matou nem um cabrito para eu saciar-me com meus amigos. Ele disse, filho, tudo que eu tenho é teu. Eu não preciso te dar, porque é assim que Deus faz conosco. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Tem a misericórdia divina que nos dá muito além do que precisamos. E quando nós fazemos mau uso dela, ainda tem a providência que é o necessário, que sempre está ao nosso dispor. Aí ele diz, esse teu filho, ou seja, ele já te colocou numa condição externa, fora da família. E é assim que nós vivemos. Quando a gente está bem, que tudo está andando na nossa vida, tudo bonzinho, né? Tudo certinho na nossa vida, é legal, não é? Mas quando a gente tem uma dificuldade, quando um projeto nosso, que a gente imagina, que a gente programa, dá errado, o que acontece? A gente se revolta. E se revolta contra Deus. Sempre contra Deus. E aí os estudiosos eles dizem, e esse filho que ficou ali, será que ele estava de coração com o pai, fazendo bem?
E às vezes acontece com nós, os cristãos. Às vezes a gente está na casa espírita porque está trabalhando, porque está esperando algum retorno. Talvez o nosso lar, para sentar lá e ser feliz, né? A gente está dando para receber. Isso não é bem. E a doutrina espírita, ela separa, né, para a gente o que é bem e o que é caridade. E Kardec pergunta, o que é caridade como a entendia Jesus? Na questão 886. E os bons espíritos dizem, caridade é benevolência para com todos, indulgências para com imperfeições alheias e perdão. E a benevolência é o bem. A gente não compreende. Porque o bem está na condição de todos. Todos nós temos essa condição. Todos nós temos esses dons para fazer o bem. E aí, o Pai diz, tudo é teu. Mas, às vezes, a gente não tem a consciência. E para encerrar, né, as questões, né, muitas vezes, existem, na verdade, 3 níveis aí. Aquele que é o incipiente, que é o imaturo, aquele outro que gastou o filho mais velho, né, primogênito, que gastou todo o que é confiança, né, a unidade da família, o respeito, né, a gratidão. Mas, na verdade, o pródigo, o maior deles é quem? O pai, que deu tudo que tinha para todos. E é assim que Deus, né? Que a herança, meus irmãos, a herança, essa partilha, é o universo, é toda a natureza que está para nós. Que toda essa obra aqui nos pertence, que todos nós somos filhos de Deus. Encerrando, eu copiei aqui uma passagemzinha de Paulo, né, que a gente tem que diferenciar servos e filhos. Servos, eles prestam serviço em troca de algo, ou financeiro, ou favor, não é verdade? O servo, o trabalhador, quando ele trabalha, ele quer o quê? Receber em troca. Jesus também citou aquela parábola, os trabalhadores da última hora. Mas filho não, filho é filho. Filho é dono também dessa obra. E Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, ele diz assim, ó, no bem e na caridade estão contidos os destinos dos homens. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. No céu, porque os que tiverem praticado acharão graças diante do Senhor. E para isso que nós estamos aqui, né? Para tirar essa bondade, para tirar esse sentimento que tem em nós. E servir. Porque Jesus disse o quê? Que só entrará no reino dos céus aquele que mais servir, que ser servido, que humilhar-se. Tem que dar mais que receber. E nós estamos aqui no mundo para auxiliar e ser auxiliado. E todos juntos crescermos, enxergarmos, né, pelo caminho aquela luz, aquela paz que Jesus nos ensinou. Encontrar o reino dos céus prometido por Ele. Obrigado.